Olá, sou Selene Duque e esse é meu canal Papo de Educadora. Aqui eu conto histórias interessantes e divertidas da minha vida como mãe e como professora. São muitas as angústias que acometem as crianças pequenas e muitas vezes nós, pais e professores, não sabemos como lidar. São angústias do tipo medo de trovoada, ansiedade, ficarem isolados, serem muito tímidos, apresentarem desânimo, falta de afetividade, agressividade, ciúme do irmão pequeno que nasceu, medo de perder os pais, tristeza, situações como essa. E eu aprendi com Gilberto Safra como ajudar essas crianças. Então é claro que sempre atenta às sincronicidades e aquilo que chegava às minhas mãos, eu tive contato e li o livro do Gilberto chamado Curando com Histórias, a inclusão dos pais na consulta terapêutica das crianças. O Gilberto Safra, ele é um psicanalista e professor da USP, do Instituto de Psicologia. E o trabalho dele consiste no seguinte: ele faz uma entrevista com a criança e com os pais, faz algumas perguntas, conversa um pouco com aquela criança e a partir do que ele observa, ele cria depois, junto com os pais, uma história sobre aquilo que está afligindo a criança. Então eles criam um personagem e contam toda a história como se fosse aquilo que está acontecendo com a criança, e é claro que depois tem um desfecho. E o que o Gilberto descobriu é que normalmente lembra que quando as crianças são pequenas, elas ficam, conta aquela história de novo, conta aquela história de novo, e quantas histórias que são as preferidas deles, você tem que contar quase que toda noite. Então, essa história criada pelo Gilberto e pelos pais, ela é contada para a criança todos os dias. E o resultado disso é que normalmente essas angústias desaparecem quando a criança ouve aquela história e vê que aquele personagem sente o que ela sente e que aquilo pode ser resolvido de alguma forma. E isso é bem rápido, é questão de dias e semanas aquilo desaparece. E eu, de vez em quando, contava uma das histórias do livro nesses encontros que eu tinha com as crianças na biblioteca. E eu notava que um ou outro aluno dizia: nossa, eu também sinto isso, nossa, isso aí é do meu jeito. Que interessante que a personagem fez isso assim. Então eu tive a oportunidade de observar que realmente as crianças, elas se identificam e elas veem ali naquela história uma solução para aquilo que elas estão sentindo. Certa vez eu recebi uma mãe que estava muito preocupada com o seu filho mais novo, porque ela tinha um filho mais velho, que era a diferença acho que de uns 5 anos para esse mais novo, e esse mais novo estava começando a ter um comportamento de isolamento, de tristeza, e acordava à noite tendo pesadelos, chorava achando que ele ia ficar sozinho e que o pai e a mãe podiam morrer e aí ele não tinha com quem ficar. Porque o que acontecia era assim: o pai, a mãe e esse irmão mais velho adoravam esportes. Era aquele casal com aquele filho
que faziam todas as atividades esportivas, o menino se destacava em tudo. E esse mais novo, ele não tinha jeito para isso, ele era mais tímido, ele não sabia como se comportar daquela maneira tão extrovertida dos pais e do irmão mais velho. E ele começou a desenvolver uma angústia de achar que os pais e o irmão podiam morrer e que ele ia ficar sozinho no mundo. E eu mostrei o livro do Gilberto Safra para essa mãe e nós criamos uma história para esse menino e ela depois me relatou que ele começou a dormir bem e parou de se preocupar. Então, não precisou de eu indicar um acompanhamento mais prolongado para o caso dele. Então, eu quero contar para vocês, quero ler para vocês uma das histórias para vocês terem ideia de como o Gilberto cria essas histórias e como é que ele resolve esses problemas das crianças. Então, foi um menino que apareceu lá e estava começando a ficar também, como esse que eu contei, isolado, não interagia, estava com medo de crescer, enfim. Um menino, a história é a seguinte, o menino pensava em ser um robô e para isso só ficava parado esperando que alguém pedisse coisas para ele, porque um robô está sempre tentando agradar alguém e o menino robô queria ser importante para as pessoas. Ele pensava que só assim seria feliz, que se ficasse sendo só um menino, não seria bom para nada e ninguém gostaria dele. Às vezes, o menino ficava no canto, só pensando como seria bom ser outra pessoa, o irmão, o colega, alguém que ele achasse legal. Mas, na verdade, ele não era feliz sendo o menino robô, porque ele também tinha vontade de jogar, brincar, fazer as coisas que desejava. Ele estava tão acostumado a ser robô que até já andava como um robô. O pai dele começou a perceber que ele sofria e um dia chamou o menino para conversar. O pai, na conversa, percebeu que o garoto se sentia uma porcaria porque queria ser maior, grande como o irmão e como o papai. E nem percebia que ele também ia crescer e que mesmo sendo menor sabia fazer coisas muito interessantes como brincar. E que ele, mesmo pequeno, era muito amado. O pai tentou explicar tudo isso para ele e o menino ficou pensando se valia a pena continuar a ser robô. Então essa história é a história de um caso que o Gilberto Safra relata no livro. E essa é uma história que foi criada, né, com o pai e com o Gilberto. E ele relata aqui no livro que todos os dias o pai contava aquela história até que aquela angústia desapareceu e o menino voltou a ter um comportamento de interagir com todo mundo, brincar, enfim. Então eu achei muito interessante contar isso para vocês. Eu vou mostrar aqui a capa do livro para quem se interessar. Então é essa a história de hoje. Fico por aqui, até o próximo vídeo. Tchau!